A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Estamos mais uma vez no nosso programa de estudo bíblico e continuamos a passear no livro de Reis, de Crônicas, aliás, segunda de Crônicas 33. Acho que é isto. Falei do rei Ezequias e fechamos na semana passada tudo quanto tínhamos a falar do rei Ezequias. Então, hoje vamos falar de Manassés, filho de Ezequias. Vamos começar por aí. 33. A idolatria de Manassés. Aleluia. É engraçado que Ezequias foi um rei, teve as suas falhas, mas reconheceu, se humilhou perante Deus. E por causa disto, Deus o abençoou, Deus o guardou por todos os seus dias. Mas o seu filho Manassés não seguiu o caminho do seu pai. Aleluia. Manassés foi o rei mais idólatra que houve na história de Judá. Fez com que o povo de Judá fizesse coisas que nem os ímpios faziam. Até os povos que habitavam em Canaã, que foram expulsos por Deus daquela terra, os cananeus que foram destruídos pelos israelitas, não chegaram a cometer os pecados que Manassés conduziu o povo a cometer. Amém. Manassés foi de fato uma verdadeira decepção no começo do seu reino. Amém. Mas vamos ver alguma coisa talvez boa também em Manassés. Aleluia. Então 33, vamos ver o verso 2, 6. O verso 2 diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. 6. E fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e agoiros, e de feitiçaria, e consultou adivinhos, e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Aleluia. Em Deuteronômio 18, 10, 12, nós encontramos exatamente uma chamada de atenção de Moisés para o povo de Israel, para que o povo não se metesse com agoureiros, com adivinhos, com feiticeiros, etc, etc. Aleluia. Porque esses todos operam como agentes de Satanás neste mundo. Às vezes nós não percebemos isso, mas são agentes de Satanás neste mundo. São agentes de Satanás nesta vida. São eles que fazem com que os demônios operem. Eles facilitam a operação demoníaca no mundo. Amém? Então, Deus já havia chamado a atenção lá em Deuteronômio, mas Manassés fez tudo mal. Aleluia. Ele andou no caminho pior do que o dos ímpios. Amém. E eu creio que seja um momento para cada um também fazer uma retrospectiva, ver se não tem entrado nestas coisas. Porque às vezes nós não vamos a adivinhos, mas nós contribuímos para que se vá ao adivinho. Amém. Eu não posso ir lá ao curandeiro, mas eu posso dar dinheiro, vocês já ouviram consultar. Também estou convosco. De fato, você está com eles. Aleluia. Você está com eles. Você está metido de cabeça nessas coisas. Aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer, não devemos fazer, meus irmãos. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo que o represente no meio de uma sociedade tão destruída, no meio de uma sociedade imoral, no meio de uma sociedade completamente podre. Deus quer um povo que o represente.
um povo que fale a sua verdade, um povo que ilumine. Aleluia. Porque é isto que está faltando. Amém. No verso 9 e 10. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Amém. Não deram ouvidos. O grande problema que nós temos é esse. Porque ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não damos ouvidos. Mesmo quando nós vemos que sim, estamos a fazer, estamos a praticar tal coisa que não agrada a Deus, mas não damos ouvidos a Deus. É por isso que muitas vezes temos crentes na igreja, mas em casa já não somos crentes. A nossa vida lá fora não é de crentes. A nossa vida é totalmente mundana, de pecado. Às vezes as confusões que nós encontramos nos nossos lares são resultado exatamente de não ouvir a voz do Senhor. Não ouvimos o apelo de Deus para a santidade dentro das nossas casas. A santidade lá no bairro onde nós vivemos. A santidade lá onde catamos água. A santidade com os nossos vizinhos. Mas é com todos esses que nós nos encontramos para fofocar, é com todos esses que nós nos encontramos e nos misturamos para o pecado. Aleluia. Porque é engraçado, meus irmãos, onde nós vemos 2, 3 pessoas a conversarem, 80% dos casos estão a falar mal de alguém. Amém? Onde vemos 2 pessoas, 3 a conversar, 80% dos casos. Estou a dizer que em 100 casos de pessoas que estão a conversar, 80 grupos desses estão a falar mal de alguém. Aleluia. Estamos a fazer aquilo que o diabo quer. Estamos a obedecer o diabo. Estamos a facilitar a vida ao diabo. É preciso nós mudarmos. Aleluia. É preciso nós ouvirmos a palavra de Deus. Não vamos ser como este povo nessa altura de Manassés, que não deu ouvidos à palavra de Deus. Deus está chamando por santidade. Amém. E às vezes, talvez os irmãos pensem, ainda há muito tempo, eu vou mudar, vou melhorar a vida, vou acertar o meu caminho com Deus, porque ainda há muito tempo. Irmãos, não sabemos quantos dias faltam. Amém. Perceba isto. Perceba isto. A Bíblia diz que quando vier paz sobre Israel, quando a paz chegar em Israel, fique sabendo que o fim está próximo. Aleluia. E eu posso te dizer hoje que mais do que nunca Israel está nesse caminho de paz, de assinar acordos com os países árabes aí, a vizinhança. Até com Hamas, que estava a ter desafios entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, já assinaram um acordo de paz. Aleluia. Tudo está conduzindo para essa paz fetícia. Essa paz que vai trazer a destruição final. É preciso perceber que o tempo está próximo. Nós gastamos tempo em muitas coisas. Eu não estou a dizer para nós desistirmos daquilo que estamos a fazer. Vamos continuar a fazer, porque não sabemos quantos dias exatamente temos. Amém? Não sabemos quantos dias temos. Mas temos que fazer tudo preparando-nos para a vinda do Senhor. Amém? Prepare-te para a vinda do Senhor. Mas vamos ver a misericórdia de Deus. Verso 11 a 20. Vimos um Manassés tão rebelde, um Manassés mau, um Manassés que se desviou do Senhor, que até os seus próprios filhos queimou. Aleluia. Entregou, queimaram no fogo os seus próprios filhos a sacrificar para ídolos, para deuses que não falam, deuses que não podiam ajudar, deuses que não podiam fazer nada na vida dele. Aleluia. Mas Manassés fez tudo isso. Verso 11 a 20. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias
e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Aleluia. Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Veja só, depois de tamanho pecado, de tudo quanto ele fez. Aleluia. Porque não importa o seu passado, meu irmão, minha irmã. Não importa aquilo que você está trazendo lá atrás. Mas se de verdade, quando nós formos a Deus de coração, amém. Porque muitas vezes vamos a Deus de fachada. Vamos a Deus não de coração. Não somos sinceros diante de Deus. O que não muda as nossas vidas. Amém. Mas quando nós formos com um coração sincero perante Deus, Deus nos ouve. Alguém perguntaria, quantos dias eu preciso de jejuar para Deus ouvir a minha oração? Quanto tempo eu preciso de orar para Deus ouvir a minha oração? Deus pode ouvir a sua oração em 2 minutos, em 1 minuto. Aleluia. Mas desde que ela seja sincera, que parta do seu coração, que seja algo que vem de dentro de você. Amém. Deus há de ouvir, Deus vai responder. Nós temos muita gente jejuando aí. Jejuando até dias, semanas. Aleluia. E não alcança resposta alguma. Porque não vão de coração. Vão fazer algo que o coração não está lá. Está a jejuar a pensar na comida. Está a jejuar a pensar não sei o quê. Está a jejuar, está na televisão. Está a jejuar, está a jogar. Está a jejuar, está a ver coisas que não tem nada a ver com Deus. E você acha que vai alcançar alguma coisa? Não. O jejum é uma maneira de nós nos humilharmos diante de Deus. Aleluia. Para falarmos a Deus de nosso coração. Amém. Quando nós queremos nos colocar inteiros perante Deus, fazemos isso. Então, vemos aqui Manassés que se humilha perante o Senhor, confessa o seu pecado, ele busca Deus dos seus pais, ele reconhece o seu erro. Aleluia. Reconhece o seu erro. Que Deus se aplacou. Deus foi misericordioso com ele. E fez que ele voltasse da Babilônia para Judá. E voltou a tomar o seu trono. Aleluia. Continuou rei de Israel. Pela graça de Deus. Aleluia. Manassés achou graça aos olhos do Senhor. Veja só que Manassés começou mal, mas terminou bem. Amém. Começou muito mal, pior do que todos os reis. Mas ele terminou bem. A vantagem que ele teve é terminar bem. Ezequiel 33, 11 a 20. Ezequiel 33, 11 a 20. Diz assim a palavra de Deus. 33, 11 a 20. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Aleluia. Amém. O Senhor está tão preocupado que as pessoas se arrependam. Mesmo aquelas que estão derramando sangue. Aleluia. Aquelas que estão derramando sangue, Deus quer que se arrependam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque sabe que o ímpio, quando morre, vai sofrer. Aleluia. Tem um sofrimento terrível que muitas vezes nós não pensamos nele. Tem um fogo onde ele vai ser lançado, onde a Bíblia diz que ele não vai desaparecer, mas vai arder
para todo sempre. Experimente você meter o seu dedo no fogo durante 1 minuto. Tenho a certeza que ninguém será capaz de fazer isso. Aleluia. Mas a Bíblia diz que lá onde vão os ímpios, vão arder eternamente nesse fogo. Vai ser um sofrimento que não tem fim. Porque o homem foi feito para viver eternamente. E o homem, quando peca nesta vida, ele incorre a ir viver eternamente no lago do fogo. Aleluia. E Deus apela que nós nos convertamos a Ele, que abandonemos os nossos caminhos maus. Porque não há necessidade de nós morrermos nos nossos pecados para sermos condenados, sermos lançados nesse fogo do inferno. Vou continuar a ler. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Amém. Tenho dito aqui sempre que o princípio muitas vezes não importa. Aleluia. Mas o que importa é o fim. Por quê? Deus diz isso. Ele diz que se você for ímpio e ele disser você vai cair no inferno e você se arrepender e se converter a ele, vai ser perdoado. E os seus pecados não serão empecilho para si. Aleluia. Tal como não foram para Manassés. Apesar de tamanhos pecados que ele havia cometido. Mas porque ele se humilhou e buscou a face do Senhor. Com sinceridade. Mudou na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, não é fingir. Não é dizer palavras, eu mudei, quando você não muda nada. Aleluia. Arrependimento tem que ser algo que sai de dentro de você. Uma mudança genuína, que Deus olha e diz, estou a ver mudança ali. Será que Deus vê mudança na sua vida? Deus vê você abandonando os seus caminhos ímpios. Aleluia. Manassés achou misericórdia diante do Senhor porque ele se humilhou de verdade. Vamos deixar de fazer teatro se nós teremos de fato o céu. Vamos deixar de fazer teatro se nós teremos Deus de verdade. Aleluia. Porque estamos pregando o Deus vivo. O Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. Continua a ler. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Está a perceber? Você foi salvo quando recebeu Jesus? Sim, foi salvo. Mas se você pensar que, porque já se declarou que você é salvo, foi justificado dos seus pecados, e pegar isso para você cometer o pecado e morrer no pecado, vai ser condenado por isso. Aleluia. Deus não vai olhar para as suas justiças, para aquilo que você fez, porque você aceitou Jesus, não sei quantos. Não. Você aceita Jesus para serem perdoados os seus pecados e para mudar de vida. Aleluia. Não é para continuar no pecado. Não. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o que roubou ou o furtado. Aleluia. Amém. Andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Aleluia. Por isso, quando chegar o tempo do Senhor voltar,
havemos de ver pessoas que olhamos hoje e dizemos, oh, coitadinho daqui, a entrarem no céu, e alguns que se dizem crentes, aleluia, a ficarem para trás. Porque simplesmente se dizem crentes, mas de crente não tem nada. São lobos devoradores que estão dentro dos nossos templos. Amém. São lobos que estão dentro dos nossos templos. A sua vida não condiz com a palavra de Deus. Estamos a ser chamados para voltarmos ao Senhor. Amém. Porque de fato Deus perdoa o pior pecado, mas Ele não admite abuso. Porque é abuso de confiança. Você chega a Ele e diz, Senhor, me perdoa, Ele te perdoa. E quando Ele te perdoa, você volta para o pecado. Porque eu já sou salvo. Aleluia. Ele diz que não vai funcionar isso. Eu quero você justo no último dia. Amém. Sabem por que aquele homem que foi crucificado com Jesus, quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo lá no céu, no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo. Ele foi preso porque era ladrão. Amém. Foi condenado a morrer naquela cruz porque era ladrão. Era um indivíduo de má conduta. Mas pelo fato de ter reconhecido a Jesus naquela cruz, aleluia, nos seus últimos minutos, Jesus disse, hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. Amém. Hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. E nós estamos aqui a levar anos e anos e anos, estamos caminhando para a igreja, mas não há verdade. Isso, quando não há verdade, meu irmão, esquece. Esquece. Cada dia é momento de você fazer um autoexame da sua vida. Estou bem eu com Deus? O que preciso de melhorar mais? Aleluia. As minhas relações com as pessoas estão boas. O que eu preciso de melhorar? Que contas eu tenho que não estou a respeitar? Aleluia. Porque às vezes há crentes que fazem dívidas e não pagam. Vivemos essa vida. Vivemos dessa maneira. Ok. Vamos continuar a ler um pouco. Eu acho que estava... Verso 13. Ok. 33, 13. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, e a roda, até Ofer, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Aleluia. Amém. Quais são os altares que você tem na sua vida? Quais são os altares que você tem na sua vida? Quais são as coisas estranhas que você tem na sua vida? Às vezes nós permanecemos com uma capulana ou uma camisa, alguma coisa que o xará nos deu. E guardamos isso. Isso aqui é precioso para mim. Você não sabe o que ele fez. Se ofereceu aquilo, se para te colocar no seu lugar para substituir-lhe. Amém? Meus irmãos, é muito simples como passa um feitiço para outras pessoas. Você não precisa, não pede, eu quero ser o feiticeiro. Nada. Te dão alguma coisa. Um lenço, simples lenço. A pessoa faz lá a sua cerimônia e diz, ok, agora eu vou te dar outra pessoa que vai me substituir. E te entrega, pura e simplesmente. E se cala. Você não há de adoecer, não há de ter dor de cabeça, não há de ter nada. Vai viver a sua vida enquanto a pessoa que te deu aquilo estiver viva. Você não vai ter problema absolutamente nenhum. Mas o dia que ela morrer,
todos vão dizer, você é feiticeiro. Amém. De onde começou, você não sabe. Aleluia. Mas por causa de uma coisa ofertada. Por isso que às vezes temos que ter muito cuidado com essas coisas. Mesmo quando nos oferecem alguma coisa, nós temos que sempre ter cuidado de orar. Aleluia. Sempre ter cuidado de orar. Porque não sabemos quais são as intenções com que a pessoa nos oferece. Amém? Mesmo essas roupas de calamidades que nós compramos, é bom nós orarmos. Você pegou essa roupa, sim senhora, ora primeiro. Aleluia. Porque talvez é de uma pessoa que praticava o satanismo. E pegou aquelas coisas e pôs ali. E você pode ser apanhado naquela artimanha. Aleluia. Só de ver as coisas não estão a andar, as coisas estão a complicar, você não sei o quê, você não sabe o que se passa. Às vezes por causa de uma pecinha que você comprou na calamidade. Mas esqueceu de fazer uma coisa, de orar. Amém? É preciso reparar o altar do Senhor. Amém? O resto, pois, dos sucessos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no monte do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nos sucessos dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Aleluia. Então nós vemos que Manassés começou mal, mas ele pelo menos terminou bem. Amém. E a minha pergunta é, qual será o seu fim? Aleluia. Qual será o seu fim? Porque hoje pode ser o nosso fim. Basta viver para você morrer. Há mais alguma coisa? Não há mais nada. Não há nada mais que assegura. Qualquer um que está vivo pode morrer. A qualquer momento. E a minha pergunta é, qual será o seu fim? Aleluia. Vamos ver o reinado de Amon. Aleluia. Do verso 21 a 25. 21 a 25. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhou antes. Multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Amém. O rei Amon foi o rei, um dos reis que ficou muito pouco tempo. Ficou 2 anos somente no trono. Mas por causa da maldade, por causa de ter tentado devolver Judá para aquelas coisas ainda, para a idolatria, para adorar falsos deuses, os seus servos o mataram. Amém. Aleluia. Os seus servos o mataram. Esse é o risco que corremos quando nós voltamos à idolatria. Esse é o risco que nós corremos quando nós voltamos ao pecado. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós expulsamos um demônio e depois não permanecemos na fé, aquele demônio o que faz? Ele volta para espreitar se a sua casa está limpa ou ocupada. E quando ele vê que a casa está desocupada, ele vai convidar outros demônios que também foram expulsos, não tem lugar para ficar. Ele diz, vamos, me ajudem a tomar a minha casa. Aleluia. Por isso, quando ele volta,
diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Amém. E muitas vezes, quando o demônio volta, não volta para poupar. Ele volta para destruir, ele volta para matar. Amém. Por isso que há muitas pessoas que quando caíram da fé, quando deixaram a fé, morreram. Aleluia. Morreram. Para garantir, o diabo quer garantir que essa pessoa de fato vá com ele para o inferno. É preciso ter muito cuidado com algumas coisas que fazemos. É preciso ter muita responsabilidade nas nossas ações. Amém. Se eu falo muito de nós estarmos aqui, aprendemos a palavra de Deus, vamos estar na presença de Deus, vamos estar na presença de Deus, porque na presença de Deus nós podemos crescer, podemos nos chamar a atenção. Aleluia. Podemos precaver as situações para evitarmos quedas. Então, o rei Amon foi um rei de 2 anos e foi morto por causa dos seus pecados. Amém. Depois dele morrer, Josias, seu filho, é quem foi colocado no trono. Vamos ler um bocado isso. 34, 2 a 7. Diz assim, 2 a 7. E fez o que era, mas vou ler também um. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares dos Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens de sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, é uma coisa importante que eu queria compartilhar convosco. Muitas vezes nós classificamos as pessoas com base na idade. Amém. Quantos anos tem? É criança. É muito jovem. Não há de poder fazer. Não. Vamos olhar para o caráter. Amém. O que importa é o caráter da pessoa. Porque mesmo que seja jovem, mesmo que seja criança, se tiver caráter, tem valor. Aleluia. Do que alguém com cabelo branco, sem caráter, porque não tem valor nenhum. Josias foi investido rei de Judá com 8 anos de idade. Mas a Bíblia diz que ele agradou o Senhor. Aleluia. Ele destruiu os altos, os lugares que tinham preparado nas montanhas para adorar ídolos e falsos deuses. Destruiu os seus altares. Ele até mandou recolher os ossos dos sacerdotes desses altares aí e queimou-os nesses altares. Amém. Estão a perceber isso? Mandar retirar, vão retirar. Quem estava a trabalhar aqui? É o fulano, vai retirar os seus ossos, põe nesse altar, queima aqui mesmo. Aleluia.
destruir definitivamente. Não haver história mais sobre essa situação. É o que fez Josias. Amém. Deus está à procura de pessoas com caráter e não de pessoas com cabelo branco. Aleluia. Então, se nós tivermos caráter, Deus vai nos usar. Amém. Deus vai nos usar bastante se nós tivermos caráter. Mas se nós tivermos anos somente, perdemos viagem. Aleluia. Porque quem tem caráter acrescenta valor à fé cristã. Aleluia. Mas quem não tem caráter só tira o valor da fé. Por isso que a Bíblia diz que o nome do Senhor é blasfemado por causa de vós. Porque a nossa falta de caráter só suja o nome do Senhor. Amém. As pessoas não vão se recordar de nós por causa do dinheiro. Não vão se recordar de nós por causa de casas. Não vão se recordar de nós por coisas materiais. Não. As pessoas vão se recordar de nós se tivermos caráter. Aleluia. Vão se recordar de nós pelo amor. Vão se recordar de nós por aquilo que nós éramos. Aleluia. E não por aquilo que nós tínhamos. Então cada um de nós é desafiado a deixar um legado neste mundo. Para que os outros tenham algo para aprender e fazer, olhando para nós. Não desperdice as oportunidades, porque cada vez que você se mete em escândalos, mete-se em pecado, mete-se nessas coisas, você é uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para Cristo. Mas quando você for uma pessoa digna, reta, aleluia, de caráter, aí sim, aleluia, as pessoas vão se recordar de ti por aquilo que você é. Amém. Ok. Vamos ler 10, 12, 14, 18 a 21. 10, 34, 10. Diz assim: e o entregaram ao que tinha cargo da obra, e se pretendia sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que fizeram a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Amém. O rei Josias começou a recuperação da casa do Senhor. A reparação da casa do Senhor. Juntou dinheiros, vários materiais e dinheiro para que os mestres pudessem fazer esse trabalho. Aleluia. Então entregaram a eles. Verso 12. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram João e Obadias, levitas, dos filhos de Merar, como também Zacarias e Mesulam, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Amém. Aleluia. Aqui ressalta um aspecto importante no princípio do verso 12. E estes homens trabalhavam fielmente na obra. Aleluia. Trabalhavam fielmente na obra. Será que nós estamos a ser fiéis na obra? Estamos a ser fiéis nos nossos serviços? Estamos a ser fiéis onde nós estivermos? Porque a Bíblia diz, se você está trabalhando, a Bíblia diz que tudo que você faz tem que fazer como se fizesses ao Senhor, como se fizesses para Deus, como se fizesses para Jesus. Aleluia. Quando nós não somos fiéis nos nossos trabalhos, quando nós não somos fiéis nos nossos afazeres, também não somos fiéis ao nosso Senhor. Não somos fiéis ao nosso Deus. Amém.
somos chamados a ser fiéis. Aleluia. Temos que ser fiéis. Estes trabalharam na recuperação da casa do Senhor. A Bíblia diz que eram homens fiéis. 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Amém. Aleluia. Veja só que Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser o povo sacerdotal. Tinha escolhido o povo de Israel para o representar. Como Deus nos escolheu a nós para sermos o seu povo, para nós representarmos a Ele, para sermos seus sacerdotes. Aleluia. Deus tinha escolhido Israel para o mesmo ofício. Mas Israel se esqueceu, que chegou a ponto de perder até a lei do Senhor. Ninguém conhecia mais a lei de Deus. Ninguém tinha contato com as escrituras de Deus. Aleluia. Até que foram achadas por Hilquias dentro do templo quando estavam a reparar. Foi quando apanhou. Ei, é a lei de Moisés. Foi escrito, é a lei de Moisés esta. Aleluia. Às vezes nós fazemos isso. Mesmo quando compramos Bíblias para enfeitar em casa. Não lemos. Aleluia. Esquecemos das nossas Bíblias. Não lemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, é preciso começar a ir atrás. É preciso buscar a Deus de verdade. É preciso buscar a lei do Senhor. Não se esqueça da lei do Senhor. Não compre Bíblia para pendurar na estante. Não compre Bíblia para pôr embaixo da almofada quando você dormir. Porque alguns fazem isso. Pegam Bíblia para pôr embaixo da almofada quando estiverem a dormir. Aleluia. Não. Aquele manuscrito, ou seja, aquela escritura ali, ela vale quando nós lemos e nós confiamos. Amém. Pôr na cabeceira, não sei o quê, pôr na pasta quando você está de viagem, não sei o quê, não faz nada. Não pega a Bíblia como amuleto. O curandeiro é que tem esse hábito de dar um ossinho, diz que você quando estiver a sair tem que levar isso. Não pode esquecer deste osso aqui. Aleluia. As pessoas mesmo quando vão à África do Sul, quando descobrem Xai-Xai, que esqueceu aquele osso, tem que descer, apanhar outro carro, voltar à procura do osso. Amém. Mas a lei do Senhor é para estar dentro dos nossos corações. O salmista diz em Salmos 1, verso 2, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Aleluia. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No verso 3. Aleluia. Amém. Então é para nós meditarmos. Não é para nós termos na estante. É para nós meditarmos. Passa a ser amigo da palavra de Deus. Tenha sede da palavra de Deus. Ok. 18, 21. Diz assim. 18, 21. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. Aleluia. Amém. Em Israel, alguém rasgar os seus vestidos era sinal de luto, era sinal de tristeza profunda. Quando acontecesse alguma coisa, ou morte, qualquer coisinha, rasgava o seu vestido. Aleluia. Era sinal de profunda tristeza. E quando Safã leu o livro perante o rei, a Bíblia diz que ele rasgou os seus vestidos. Se humilhou perante Deus.
reconheceu que não, o meu povo não está andando na verdade. Aleluia. Este foi o sentimento. Nós estamos andando na verdade, nós precisamos de andar na verdade. Nós temos que mudar. E o rei mandou a Ilquias e a Icã, filho de Safã, e Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Azaias, ministro do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Aleluia. Os nossos pais não guardaram isto, não guardaram a palavra de Deus, não andaram segundo ela. Você também precisa de reagir. Como o rei Josias reagiu. Aleluia. Sabemos que viemos de famílias que estavam na idolatria, viemos de famílias que adoravam falsos deuses, feitiçaria, etc, etc. Viemos de sítios assim. É preciso reconhecer. Aleluia. E buscar a face do Senhor. O rei Josias disse: vamos consultar por mim, para saber o que vai acontecer a este povo. Aleluia. Por causa disso. A Bíblia diz que, lá em Êxodo 20, diz que Deus não terá por inocente aqueles que invocam o nome do Senhor em vão. Amém. Não basta você dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Se você não é crente de verdade, Deus não te terá por inocente. Amém. E Deus julgará até a terceira geração aqueles que pecarem contra Ele. Quer dizer que você, seus filhos, seus netos vão estar o quê? No mesmo pacote. Aleluia. A não ser que alguém se arrependa aí, vai estar no mesmo pacote. É difícil isso. Aleluia. E é doído. No verso 23. E ela lhes disse, portanto a profetisa Hulda, aleluia: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Aleluia. Amém. Eu queria ressaltar uma coisa. Veja aqui, foram consultar a uma profetisa. Aleluia. A uma profetisa. Muitas das vezes nós pensamos que no Velho Testamento só homens é que eram usados por Deus. Não. Hulda era uma profetisa. Amém. E foi usada por Deus. Trouxe mensagens de Deus para o rei. Amém. Deus ainda continua a usar as nossas irmãs. Aleluia. Todo machismo é melhor para colocar nas prateleiras. Porque às vezes pensamos que o machismo funciona. Não é machismo que funciona. A única coisa que nos interessa a nós é humildade e obediência à palavra de Deus. Amém. Isso é que tem que haver. Tanto homens como mulheres precisamos ser humildes e obedientes à palavra de Deus. Ninguém pode achar que as coisas vão acontecer simplesmente por acontecer. Aleluia.
Não. Ser humilde, ser obediente à palavra de Deus. E Deus vai usar você. Amém. Ok. Como o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém. Aleluia. O rei já tinha feito a sua parte. Quando ele ouviu aquela palavra, ele rasgou os vestidos e chorou amargamente diante de Deus. E disse, vamos consultar. Aleluia. E Deus diz que eu vou castigar este povo. Amém. Mas ao rei Josias diz que não. Porque ele se humilhou, porque ele chorou perante mim. Ele vai morrer em paz. Não há de haver problemas no seu reinado, não. Mas depois dele, aleluia. E quero vos dizer, meus irmãos, que a partir deste momento, nós vamos encontrar a sequência de acontecimentos que levou o povo de Judá à escravatura na Babilônia. Aleluia. Vamos ver reis que só ficaram 3 meses no seu reinado. Vamos ver coisas incríveis a partir deste momento. Por quê? Porque Deus disse, esse mal não trarei sobre o teu reinado, Josias. Aleluia. Mas no reinado dos teus filhos, já vem isso. Amém. Ok, isso vamos falar na próxima terça-feira. Vamos ver 30 a 33 para fecharmos. Diz assim: E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé, em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, seu Deus de seus pais. Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o objetivo, finalmente, que nos faz estar neste lugar. Deus se nos traz neste lugar é para que nós possamos fazer um concerto a cada dia que ouvimos a palavra de Deus. Possamos examinar as nossas vidas e fazermos um concerto de obediência ao nosso Deus. Amém. Cada um de nós precisa de tomar esta atitude. Às vezes nós viemos a este lugar e saímos como entramos. Não nos preocupamos. Às vezes entramos e não ouvimos nada. Ficamos aqui a divertir. Mas de verdade, aqueles que vêm a este lugar para ouvirem a palavra de Deus, devem sair daqui com um concerto diante de Deus. Aleluia. Eu vou lhe obedecer. Eu vou guardar a tua palavra. Eu vou andar conforme os teus mandamentos. Vou andar no teu caminho. Porque é para isto que nós viemos aqui. Senão não teria sentido. Nós estamos aqui a pregar todos os dias. Aleluia.
Não teria sentido. Mas pregamos para que cada um de nós possa se examinar por si mesmo. Olhar para dentro de cada um de nós, olhar para o nosso coração, olhar para as nossas motivações, as coisas que fazemos, com que motivação fazemos. Qual é o motivo que nos leva a essa ação? Aleluia. Em 2 Timóteo 3, 14 até 17, diz que, vou resumir, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para reprovar, para corrigir e para instruir, aleluia, no caminho do Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito, aleluia, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. É isto que nos leva a vir a este lugar. Nós não viemos a este lugar queimar tempo, não. Vamos mudar de maneira de pensar. Nós não viemos a este lugar para desfilar ou vir fazer queimar tempo, não. Nós viemos a este lugar com um propósito. Eu vou para fazer um concerto com meu Deus. Aleluia. Eu vou para examinar a minha vida. Eu vou para melhorar o meu caminho. Aleluia. Para que o meu caminho esteja diante do Senhor. Vamos levantar para orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.